Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Você encontra com a gente no futuraplay.org. Você se considera uma pessoa solidária? Bom, quem decide ser solidário estabelece uma relação de auxílio mútuo e normalmente doa parte do seu tempo para realizar serviços voluntários. Mas ela também pode estar presente em pequenas ações no seu dia a dia. E o primeiro passo para a solidariedade é ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro para entender o seu sofrimento, suas necessidades e angústias. Aqui no Brasil, somos considerados um povo solidário. Segundo a pesquisa do Ação Brasil, divulgada no ano passado pelo Instituto para o Desenvolvimento e Investimento Social, ao longo de 2015, 77% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação, sendo que 62% doaram bens e 34% doaram o seu tempo para algum trabalho voluntário. Então, no programa de hoje, vamos conversar sobre o que mobiliza tantas pessoas em causas solidárias, realizadas normalmente em situações precárias e locais pouco acolhedores. Comigo no estúdio estão a Cecília de Carvalho, que é engenheira e arquiteta, e a Vanessa Cardoso, que é psicóloga e gestora de carreiras da organização Médicos Sem Fronteiras. Olá, Cecília. Olá, Vanessa. Bem-vindas ao Conexão. É um prazer conversar com vocês. E eu queria fazer logo de início, então, uma pergunta para as duas. Qual é a característica da solidariedade? O que é ser solidário, na opinião de vocês? Cecília, por favor. Solidário, eu ainda estou tentando descrever para mim mesmo o que é ser solidário, né? E eu penso da seguinte maneira, eu estou no processo de tentar entender qual é o meu dever. E o meu dever realmente é procurar olhar para o outro como se eu estivesse olhando para mim mesmo. O outro pode me ensinar muita coisa e eu posso ensinar muita coisa para o outro. Então, para mim, eu estou tentando ainda entender qual é o processo do meu dever, qual é o meu dever como ser humano, habitando nesse planeta, o que esse planeta precisa de mim, o que eu preciso do planeta, ou seja, o que eu preciso do outro, o que o outro precisa de mim. Então, solidário, eu acho que é uma grande convivência de pessoas diferentes tentando se entender, né? Vanessa, esse é o ponto fundamental da solidariedade? Eu vou pegar carona na fala da Cecília. Sem dúvida que a solidariedade definitivamente estabelece alguns elementos importantes. O primeiro deles, sem dúvida, é a relação com outro ser humano, né? E nessa relação é preciso que você, primeiramente, eu penso, enxergue o outro. Você precisa ver o outro. E se esse outro vive numa situação de vulnerabilidade, de desamparo, vive uma dor qualquer, e você se entende no sofrimento dele, conhece o sofrimento dele, se conecta com o sofrimento dele, muito provavelmente, e aí talvez seja um outro passo, você pode ou deve estar apto, você falou de dever também, né, Cecília, a agir para ou em favor de. Eu acho que a solidariedade também tem esse pressuposto, né? O pressuposto da ação em favor do outro, em favor do suporte à situação, como eu disse antes, de vulnerabilidade ou de desamparo para o outro. E a partir do momento que você coloca, então você se coloca no lugar do outro, coloca à disposição, você está apto e com vontade também de ajudar e de contribuir para a vida de outras pessoas. A Cecília, né, ela faz voluntariado há mais de 30 anos e ela frequenta o Centro de Estudo Espírita Rita de Cássia, aqui no Leblon, no Rio de Janeiro. E esse grupo mantém 2 escolas na Rocinha. Cecília, o que te motivou a participar do projeto organizado pelo Centro de Estudo Espírita Rita de Cássia e qual é o trabalho que você realiza hoje com as crianças e jovens que são acolhidos na Rocinha? Praticamente a gente se envolve de uma maneira que a gente nem entende por quê. O que me motivou, eu fui atrás de algo mais na minha vida, que foi a doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita, eu fui encaminhada para fazer, eu era muito jovem e talvez pudesse entender o jovem melhor. E aí eu fui encaminhada para aquela comunidade, e aquela comunidade me acolheu de uma maneira, não tem nem palavras, tanto é que eu estou lá até hoje. Então eu digo praticamente, não fui eu que fiz nada por eles, eles que fizeram para a minha vida muita coisa, entendeu? E daí você se apaixona e você não abre mão da tua obrigação, do teu dever e da tua vontade de estar junto, né? Como eles dizem, vamos junto.
Acho que a gente até percebe que a Cecília fica bastante emocionada Fica, falando disso, porque o retorno, ele é para além de qualquer outra coisa, o olhar das pessoas, né, e dessas crianças, eu acho que esse é um retorno. Muito além. Não são só vocês que os acolhem, mas eles também acolhem nos vocês. acolhem de uma maneira, o que eu acho fantástico da vida é você conseguir entender que você é importante e eles são importantes, quer dizer, é tudo igual e eles precisam da gente, a gente precisa deles. É uma grande universidade, um trabalho que a gente se dispõe a fazer. Eu acho que, de modo geral, eu também acho, não tem uma universidade melhor no mundo que não seja essa. É uma via de mão dupla, né? Não tem jeito, é uma via de mão dupla. Você dá e, naturalmente, Quem se recebe. considera só, eu estou indo porque eu estou sendo boazinha, está completamente enganado. Porque o grande favor é a linha contrária. Sim. E o trabalho que você realiza hoje na escola, você coordena a Oficina do Sucesso. Quais são as atividades que você... Tem muita coisa. Tem recuperação escolar, informática, inglês, balé, natação, vôlei, futsal, zumba, tem ginástica. Tudo que pode dar suporte para levar alegria, para melhorar a autoestima de uma criança ou de um jovem, para fazer com que eles continuem a buscar e a querer estudar, se formar, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa de bem no mundo, né? Então, tudo que você pode fazer, vamos supor, se você quiser dar aula de xadrez, a gente tem espaço lá. Bacana. Entendeu? Então, a gente tem espaço para todo mundo que quer chegar junto, fazer algo, levantar as pessoas. A gente tem aula de bateria, violão, música, fizemos uma apresentação belíssima agora. Então, é muito bacana você ver a seriedade que as pessoas que frequentam a escola entendem e reconhecem no trabalho da escola a importância, a alegria. Nosso tema é alegria sempre. Muito bom. Vanessa, a solidariedade, ela está na base, né, da organização Médicos Sem Fronteiras, né, que foi criada ainda na década de 70, com o objetivo, então, de levar ajuda a pessoas que vivem em países que estão passando por conflitos de guerra, né, situações de emergência. Mas muita gente acha que o trabalho, que o profissional que se inscreve para atuar no Médicos Sem Fronteiras, ele é um trabalho voluntário. Mas não, ele atua como um profissional. Como é que é essa relação? Bom você tocar nesse ponto, Larissa. Na verdade, de fato, não é um trabalho voluntário, é um trabalho com contrato. Em geral, as pessoas que vão, né, os profissionais de diversas áreas, não são só médicos também, a gente tem farmacêuticos, psicólogos como eu, que já fui também para o trabalho em campo, que trabalham com contrato, em geral, em média, né, de 6 meses, e eles recebem a cada mês trabalhado. Então, por essa razão, esse trabalho não é um trabalho voluntário. Uhum. Agora, isso não deixa de ser solidário. Em absoluto. Eu tenho certeza que tem uma questão de solidariedade envolvida em cada escolha, que cada um de nós fez e faz a cada momento que vai para um projeto da organização prestar os seus serviços, né? Acho também bastante importante frisar, Larissa e Cecília, que é um trabalho solidário, mas que pressupõe toda uma qualidade profissional, uma alta qualidade profissional, né? A gente sabe, se a gente não puder causar danos, melhor ainda, né? O lema de Médicos Sem Fronteiras é levar ajuda médica humanitária a esses contextos, né? Sobre os quais você mesma falou. Mas a gente precisa não atrapalhar uma situação que já é uma situação muitas vezes de caos e de emergência. Então a gente precisa de pessoas profissionais, capacitadas, né? E treinadas para estarem nesses lugares levando a melhor assistência possível a essas pessoas. Então tem o quê da solidariedade, sem dúvida, eu acho que é o que nos move, é o que nos motiva, como eu disse antes, né? Estar com as pessoas, a dar suporte a elas, mas também sempre entendendo que cada pessoa, cada comunidade, cada população-alvo que a gente vai atender, também ela tem as suas peculiaridades, né? O seu modo de funcionar. Então, não é que os profissionais vão levando os seus saberes de maneira autoritária ou arrogante àqueles lugares, né? Quando a gente fala de interação, de relação de seres humanos, a gente encontra com outro que é diferente da gente, que entende saúde de maneira diferente, né? Que entende, enfim, o seu contexto de outra maneira. Então, eu acho que a ajuda também solidária pressupõe conhecer
a pessoa ou as comunidades para as quais você está levando essa ajuda. E no caso da Organização Médicos Sem Fronteiras, ainda tem as pessoas que não atuam diretamente e que não fazem parte dos projetos nesses países, mas que podem prestar sua solidariedade por meio de doação. Por exemplo, sim, sem dúvida. A gente tem, só no Brasil, você falava do Brasil como um país muito solidário, só no Brasil mais de 300 mil doadores, pessoas físicas, por exemplo. Muito bacana. É um número bastante grande, né? Sobretudo para o momento em que a gente vive no país. Eu vou aproveitar a deixa da Vanessa para colocar, então, para você que está em casa, o site da Organização Médicos Sem Fronteiras. A gente vai colocar aí na tela para você, msf.org.br. Você quer conhecer mais sobre o trabalho, sobre os projetos, está aí para você na tela. E aqui também você encontra o link para ser doador da organização e contribuir para esse trabalho tão bacana e tão importante. Já que eu estou na internet, eu vou também mostrar o site do Grupo de Estudo Espíritas Rita de Cássia, está aí na tela, aqui representado pela Cecília. Aqui você encontra mais ações. Se você não é do Rio de Janeiro, se você é de outra cidade, de outro estado aqui, acesse o site, você vai encontrar projetos que podem ser inspiradores também para você realizar um trabalho bacana, que tenha a solidariedade como base aí na sua cidade, no seu município. Aqui tem mais links aqui para você conhecer melhor, então, um pouco até da escola em que a Cecília atua, aqui na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio. Cecília, tem uma questão importante, né, quando a gente fala de solidariedade, de trabalho voluntário. Muitas pessoas acabam assim, eu tenho vontade de ser voluntário, eu tenho vontade de participar de um projeto, mas eu não tenho tempo, meu tempo é muito curto, ou eu tenho muita coisa para fazer. Você é engenheiro, arquiteto, tem o seu escritório, tem a sua família. Como é dividir essa atenção com todo mundo? É algo que você tem que escolher qual é a tua prioridade na vida, e são várias prioridades, né? O tempo a gente organiza, não resta a menor dúvida. Falar que você tem tempo para alguma coisa, você não tem. Eu hoje quase não tive tempo de chegar aqui, né? Então, tempo você não tem. Agora, o quanto você se dispõe a fazer isso é algo pessoal. A partir do momento que você fala, eu quero, você vai fazer. Aí não tem o tempo, falta de tempo, nem quantos filhos, nem filho pequeno, nem eu sou velha, nem eu não posso subir as escadas da Rocinha. Não, quando você dispõe, eu quero, é fácil. Agora, enquanto você está achando só bonito o trabalho, você não vai. O bonito, você não te move aí. Você tem que estar lá, você tem que conhecer, você tem que ter prazer. Nós temos um departamento médico na outra escola, que eu não coordeno, que é a coisa mais feliz que tem. São diretores de vários hospitais que voluntariamente, quando eu digo voluntariamente, não que eu goste da palavra, mas que se dedicam o sábado todo para tratar de uma comunidade, mas com uma alegria, por exemplo, a médica que tratava da saúde, das pessoas com diabetes, etc., resolveu criar um grupo que todos os médicos foram obrigados a fazer a mesma dieta, a fazer um grupo de quantos pesavam todos no mesmo dia, para ver quantos quilos cada uma perdia. Então, é tudo com muita alegria. Você entra num departamento daqueles, ninguém está com a cara emburrada. Então, enquanto você não colocar dentro de você, é isso que eu quero, isso é minha obrigação, isso eu posso, o grande problema é esse, isso eu posso fazer. E fazer, você vai continuar só achando bonito. Quando você diz, Cecília, que você não gosta necessariamente da palavra voluntariado, é porque ela não pressupõe o comprometimento, o profissionalismo com aquele trabalho? Como ela falou, a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser capacitado, a gente não vai para brincar, a gente não vai para estragar, pelo menos. A ideia e a vontade é de ser melhor, de fazer melhor, cada vez mais, né? E quando eu digo voluntário, o voluntário é até o momento que ele escolhe. A partir do momento eu quero fazer isso, não é mais, tanto faz se ele recebe ou não recebe. Ele se compromete com o trabalho e aquele trabalho tem que ser tem que ser uma prioridade para ele. Né? Um médico que se compromete de estar lá para atender as pessoas que entram agendadas em filas e não chega no dia, não é justo. Um aluno, uma criança que chega lá para ter aula de balé, toda fantasiada de balé, e não tem a professora, é uma decepção muito grande. Você não precisa ir atrapalhar, piorar.
Você vai gerar com essa compromisso expectativa de fazer. e não cumprir com isso é Então, muito eu ruim. digo assim, o voluntário acha que ele tem direito de ir quando ele pode. Por isso que eu não gosto muito de usar a palavra voluntário. Eu gosto de usar a palavra trabalhador. A gente é um trabalhador. Muito bacana. Vanessa, como é feita a seleção desses profissionais que atuam dentro dos projetos? Que características vocês buscam nessas pessoas? A seleção é bem criteriosa, Larissa. A gente tem, num primeiro momento, quando as pessoas ligam para a gente, eventualmente elas ligam para saber como fazem para serem profissionais da organização, a primeira coisa que a gente pede é: vejam o site, leiam o máximo que puderem. Se conhecerem profissionais da organização, se eventualmente puderem assistir algumas palestras que a gente faz em vários estados do país, um tanto melhor. É preciso conhecer efetivamente, não romantizar a vida humanitária, né, para que você vá e faça uma escolha, porque é uma escolha de vida, a gente pensa de mudança de vida de maneira bastante consciente, né? Então a primeira coisa é isso, se informar. Depois disso, é preciso que as pessoas enviem para o e-mail que está no site sobre o qual você falou há pouco, Larissa, um currículo em inglês ou francês e uma carta de motivação em português, onde você fale por que você quer essa vida agora, né? O que te move, né? E por que Médicos Sem Fronteiras também. Se essa documentação ela for validada, ela estiver ok, então a gente faz uma segunda seleção, que é uma pré-entrevista por telefone ou por Skype. E aí algumas situações, acho que é importante dizer isso também, algumas situações são colocadas, né? Como é que você se entende vivendo, por exemplo, num alojamento de Médicos Sem Fronteiras, no Sudão do Sul, onde você não tem vaso sanitário, você tem latrina, onde você não vai ter chuveiro, onde as temperaturas são extremadas, né? Ou muito quente, ou muito frias. Enfim, a gente coloca várias situações do cotidiano para que essas pessoas nos digam como que elas se imaginam naquele lugar. E pelo fato de nós termos essa experiência, né? Eu passei 6 meses na Palestina, né? Quando ainda era psicóloga em terreno, né? No campo, no Sudão do Sul, fui para a Líbia, fui para a República Centro-Africana. Então tudo isso também me deu esse know-how, né? Esse saber sobre como é viver por ter vivido, né? Então você consegue projetar pelas respostas desse candidato, né, se essa pessoa vai estar de fato apta a estar ali ou não. E é interessante que muitos candidatos são muito honestos já nessa segunda fase, né, que é a penúltima na realidade. E muitos nos dizem a verdade. Acho que não é o momento. Não é hora. Acho que eu não estou maduro o suficiente para fazer esse trabalho. Nunca ou nesse momento. E pra gente isso é ótimo, porque como eu disse antes, a gente quer evita alguém que vá... desistência, né? Exatamente. E desistência num momento muito lá na frente, que é o momento de estar no projeto, né? E um terceiro momento, caso essa segunda fase seja assim, é o terceiro e último, a gente pede para que as pessoas vão ao escritório que fica aqui no Rio de Janeiro, é o único escritório de Médicos Sem Fronteiras aqui no Brasil, e façam a última parte do processo seletivo, que consta de uma entrevista individual, um teste de línguas, inglês ou francês, porque as pessoas, quando saem do país para participarem dos nossos projetos, eles vão para países de língua inglesa ou francesa, e um teste situacional, digamos assim. E aí sim, se for sim, essa pessoa normalmente está apta para ir. E a gente está buscando quem? A gente busca pessoas que sejam mais adaptáveis possíveis, mais flexíveis possíveis, né? Como a gente dizia antes, a organização em geral está em contexto de emergência, né? É possível que a qualquer momento a estratégia dos projetos mudem, os planos mudem, o contexto mude, né? Tivemos aí o Haiti, mais uma vez, né, afetado por um tufão no ano passado. A gente já tem projetos no Haiti faz décadas, né, mas esse foi criado em função dessa situação, né? Então, tudo pode mudar numa questão de horas. Precisa estar disponível e entender essas mudanças. Exatamente. Também. Vou colocar, então, na tela, para você, a aba aí do site da Médicos Sem Fronteiras. Trabalhe conosco para você acessar, então, enviar o e-mail, se quiser conhecer um pouco mais dos profissionais que atuam, então, pela organização, tá aí para você, viu? msf.org.br. Cecília, como é a relação da sua família com o trabalho que você realiza? É claro que é preciso que a família também, de uma certa forma, se envolva, ou se a família está totalmente fora, é mais complicado? Olha, eu posso falar que minha família, de um modo geral, aí eu vou falar minha família direta, meus filhos, né? Eles praticamente foram conduzidos a fazer o trabalho também, né? E o meu filho, ele nasceu em abril e normalmente coincidia com a Páscoa, né? E a mãe não estava em casa quando ele acordava, a mãe estava lá na Rocinha, porque era Páscoa lá.
Então, eu fui criando os mecanismos, né? No dia do aniversário dele, eu escondia os presentes para dar tempo dele sair pequenininho procurando os presentes de aniversário para eu poder estar lá e ele não acordar sem a mãe no dia do aniversário. E assim a gente vai, desde criança pequena até então, mas eles sempre me apoiaram, eles sabem que é uma prioridade na minha vida. E hoje em dia, agora eu levo meu neto. Meu neto começou a ser voluntário lá com 5 anos de idade. Que legal. E se sentiu orgulhoso. Que bacana. A gente falou aqui na abertura do programa de uma pesquisa, Doação no Brasil, que mostra, né, que em 2015, 77% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação, seja de bem, tempo de trabalho e até mesmo doação em dinheiro para projetos como a sua organização. E aí tem um ranking mundial de solidariedade que foi divulgado no final de 2016, que mostra que o Brasil subiu 37 posições, que alcançou o melhor resultado desde que esse ranking foi feito, que foi em 2009. O ranking de solidariedade mundial é feito pela World Giving Index, que é da Charities Aid Foundation. Isso é muito bacana, a gente perceber que o brasileiro está inserido nesse contexto. Quando a gente tem aqui crises, por exemplo, alagamento, muitas chuvas, a gente percebe que há uma mobilização não só das cidades que são afetadas, mas também de toda a população. Essa é uma característica. É nesse momento que deve-se existir entre as famílias, entre as escolas, nessas horas de crise, ensinar qual é o teu dever, o que você deve fazer nessa hora, desde pequeno. Desde pequeno. Qual é a campanha, qual é isso, onde você vai participar, onde você se sente bem, onde você não se sente bem. Vai inserindo, porque é a obrigação de todos nós, é o futuro de todos nós agir pelo outro. Claro. Você falou de escola, né, Cecília? Muitas vezes as escolas são lugares de abrigo. Né, em situações de alagamento, por exemplo, né? Dizer às crianças como a rotina delas eventualmente vai mudar, porque algumas pessoas vão ficar nas suas escolas, talvez elas fiquem sem o espaço, eu acho que já é um começo de Ou vai no teu armário, procura alguma coisa que você possa dar para um amigo lá, entendeu? Que perdeu tudo. Né? Fazer o movimento desde cedo. E eu acho que isso a gente tem de bonito. Eu em campo, quando teve na Serra aquele alagamento todo, aquela tragédia lá na Serra, eu fiquei muito tempo ouvindo só o noticiário e eu realmente não aguentei. Eu parti e fui para Friburgo, né? E eu fiquei impressionada com a quantidade de jovem trabalhando, mas ao mesmo tempo com a quantidade de doação que chegava. Então você via nitidamente que as pessoas se comoviam, as pessoas faziam, não dão o seu tempo, mas aquilo momentaneamente, que leva um tempo para ser normal na vida de uma pessoa, e o pouco voluntário, ou seja, o pouco trabalhador, para que aquele trabalho fosse sistematizado e organizado. Então, acaba se perdendo, se desperdiçando, porque ainda não temos a experiência. Muito bom. A gente está aqui falando, claro, de projetos grandes, né, em diferentes proporções, projetos que contam com apoio de instituições, mas a solidariedade a gente pode praticá-la em pequenos atos no nosso dia a dia. Eu acho que esse é um recado importante que a gente pode deixar também. Com um vizinho que está precisando de ajuda, né, na comunidade em que seu trabalho fica. Acho que essa é uma lição também que a gente pode deixar, que não necessariamente a solidariedade precisa estar ligada a um projeto já institucionalizado, Vanessa. Exatamente, acho que a solidariedade não está necessariamente institucionalizada. Com o teu porteiro, com a empregada do vizinho, com etc. No dia a dia isso é importante. Começa com cada um. Ele pode vir a ser institucionalizado em algum momento e deixar de ser, porque você volta, né? No nosso caso, a gente vai para os projetos e a gente volta. E a gente continua com a nossa rede de contatos, de convivência, né? Então, claro, na mesma forma como eu dizia no início, né? Existe alguém que padece de uma dor qualquer, eu entendo essa dor, ou entendo que entendo essa dor, e eu entendo que tenho algo para fazer em prol daquela pessoa, que isso faz sentido para mim, faz sentido para a minha vida, por que não? Eu não tenho, de fato, que estar ligado a uma organização, sem dúvida. Gente, a gente poderia continuar falando mais aqui sobre esse assunto tão importante, né, e tão inspirador também, ouvir um pouco mais da experiência da Cecília e da Vanessa, mas eu realmente preciso encerrar, então queria agradecer a presença e parabenizar vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada.
A você de casa, a gente espera que a gente leve esse assunto para a roda de discussão da sua família, dos seus amigos, que a gente inspire a solidariedade aí nas suas ações, no seu dia a dia. Um beijo para você, eu lembro que a gente está sempre no futuraplay.org. Tchau!